Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e a achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Vou começar essa homilia fazendo uma pergunta para vocês que parece que não tem nada a ver com o que vai ser falado, mas que é importante. Hoje, uma das grandes dificuldades que nós temos é de interpretação de texto. Parece que nas escolas não ensinam mais as pessoas a interpretar os textos. Elas leem e fica ali, voando. E, no fundo, por trás está dizendo uma coisa que pode ser até uma mensagem subliminar, que depois a pessoa vai começar a agir conforme aquilo, porque ela não consegue interpretar o texto. Então, não sei se vocês já viram essa frase, né? A galinha dos ovos de ouro. Por que não se diz os ovos de ouro da galinha? E se fala a galinha dos ovos de ouro. Então, depois vocês vão entender por quê. Então, nós estamos agora na aparição de Jesus, né, aos discípulos, no Evangelho de São João. Essa é a última aparição, porque esse Evangelho, o capítulo 21, depois ele vai prosseguir com aquela
questão onde Jesus diz: Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, e assim por diante. Então, agora eles não estão habituados com essa tal aparição desse homem, né, que eles viram morrer na cruz. Então, é um fantasma? Nós vimos esses dias, eles estavam preocupados. Foi ontem. Será que é um fantasma? E agora, Jesus tinha dito para eles: vão lá para Galiléia, lá vocês vão me encontrar. Então, agora eles estão ali no mar da Galiléia. Nós vimos toda a narração do Evangelho, não vou ficar aqui repetindo. E aqui Jesus, ele faz algo que ele já tinha feito antes, né? Manda eles eles lançarem a rede, porque não tinham pegado nada, pegam ali 153 peixes, aí Jesus está cá na margem, né? E ali já está o peixe ali pronto, e aqui vai dizer, né, que Jesus pegou o pão e distribuiu por eles. Lembremos lá, né, a multiplicação dos pães. Lembremos que na quinta-feira santa, Jesus fez o mesmo gesto, pegou o pão e o vinho: isto é meu corpo, isto é o meu sangue. Nós vimos a instituir o sacerdócio, né, e também a Eucaristia. Nós vimos esses dias os discípulos de Emaús, que caminham com ele sem o conhecer. Quando eles chegam lá na casa, Jesus pega o pão, e a forma como Jesus fraciona o pão, parte o pão, e abençoa também, eles abrem os olhos, e eles dizem: é o Senhor. Aí eles saem correndo. E agora, mais uma vez, né, Jesus aqui, e quando ele pega o pão, né, distribui, ele diz, antes, né, ele disse: vinde comer. Então, aqui, mais uma vez, nós vamos percebendo a importância da Eucaristia, a importância da missa para nós católicos. A alma da Igreja Católica é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós não tivermos a missa, nós vamos ser um grupo aí de pessoas que dizem que adoram um tal Senhor, né, que salvou todo mundo, mas perde. Assim são os evangélicos, né? Os evangélicos, eles têm a palavra de Deus, eles se reúnem, eles louvam a Deus, eles bendizem a Deus, glorificam a Deus, mas não tem a Eucaristia. E quando eles fazem, eles falam que é um símbolo. Para nós, não, ali é presença real na Eucaristia, que só acontece dentro do sacrifício da Santa Missa. Nós estamos vendo na primeira leitura os apóstolos agora que estão sendo perseguidos, né? E aqui, vocês veem o detalhe: Anás, Caifás, não foi esse povo que condenou Jesus? Agora estão querendo condenar os apóstolos. Os apóstolos fizeram aquela cura, aquele milagre, não foi uma cura, foi um milagre, que foi, na verdade, foi Jesus que fez, e eles deixam bem claro: vocês agora estão nos perseguindo por causa desse milagre? Lembremos, né? Eles começaram a querer matar Jesus por causa de quê? Por causa do milagre também do paralítico, porque Jesus se dizia ser o Filho de Deus, porque foi no dia de sábado que ele fez a cura. Aí nós vimos também lá no capítulo 11 do Evangelho de São João, quando acontece aquela comemoração na casa de Lázaro, Marta e Maria, porque Lázaro tinha sido ressuscitado, então eles estavam fazendo uma festa, aí Maria vai lá e vai ungir os pés de Jesus, né? Aí tem aquela questão lá de Judas, e aí eles olham e dizem assim: agora nós temos que matar também Lázaro, porque Lázaro já vai criar problema, porque esse homem foi ressuscitado, aí agora como é que nós vamos fazer? Então, a perseguição à igreja.
Nós estamos vivendo o início das perseguições à igreja. E nós, católicos, nós precisamos tomar consciência disso. Há uma perseguição aos cristãos, de um modo geral, e muito mais à Igreja Católica. Se a gente for observar, a Igreja Católica ela está à frente, né, de qualquer tipo de cristão, qualquer tipo de igreja que se diz cristã por aí, a Igreja Católica está à frente, porque a Igreja Católica é a Igreja de Cristo. Então, há essa perseguição. Aqui, eu não vou entrar em detalhes de questão de preservar de contágio ou não. Isso aqui é apenas uma coisinha dentro de algo que já está planejado já há muito tempo de perseguir a igreja. E aí nós vamos vendo essa questão, né? As igrejas não podem ser abertas, não podem ser fechadas, e a preocupação das pessoas, não, a igreja tem que ficar aberta, tem que ter a Eucaristia, tem que ter adoração ao Senhor e tal, essa luta, né, para que as igrejas não fechem. Meus irmãos, em tempo de perseguição à igreja, o mais importante não é a igreja. O mais importante não é a Eucaristia. Nossa, Padre Augusto agora está com heresia, né? Porque a igreja, a Eucaristia, tem uma importância muito grande, como ele falou agora, e está dizendo que em tempo de perseguição, a igreja não é importante, e muito menos a Eucaristia? Sim. Vamos voltar à galinha dos ovos de ouro? Por que nós falamos a galinha dos ovos de ouro e nós não falamos os ovos de ouro da galinha? O mais importante no tempo da perseguição, meus irmãos, é o sacerdote. Não é o templo, não é a Eucaristia, é o sacerdote. Porque sem o sacerdote não tem Eucaristia. Celebrar missa pode se celebrar em qualquer lugar, entre aspas. Em tempo de perseguição, nós não precisamos do templo. Pode fechar todos os templos. Mas em tempo de perseguição, o que não pode faltar é padre. Porque sem padre nós não teremos a Eucaristia. Então, eu quero que vocês, nesse dia, descubram o valor do sacerdote. A importância do sacerdote. Hoje nós precisamos rezar muito, colocar nossos joelhos no chão e rezar pela perseverança dos sacerdotes e pela fidelidade dos sacerdotes. Fidelidade a Jesus Cristo e fidelidade à igreja. Porque sacerdotes mal formados, no tempo da perseguição, eles não vão estar nem aí para isso. Ele vai querer salvar ao lado dele. Ele não vai celebrar a Eucaristia porque ele vai salvar o lado dele. Ele não vai querer ser morto. Ele não vai querer. Agora, o sacerdote bem formado, ele vai dar a vida pelas suas ovelhas. Mesmo que aconteça de proibição de celebração da missa, ele vai arrumar um jeito de celebrar a missa. Ele vai arrumar um jeito de encontrar pessoas para que ele possa dar a Eucaristia, mesmo que ele esteja correndo ou incorrendo em ser morto. Nos tempos antigos, descobriram isso. Então, sabe o que é que eles faziam no tempo da perseguição? Cortavam as mãos dos sacerdotes, porque a única forma de consagrar o pão e o vinho era com as mãos ungidas.
Então era só decepar as mãos, pronto. Decepou as mãos, não tem como celebrar a missa, não tem Eucaristia. No tempo da perseguição, até o sacerdote mau, ele tem que se tornar bom. Aí as pessoas vão ter que ir atrás daqueles maus sacerdotes e vão suplicar ele, por favor, celebre a missa para nós, porque nós precisamos da Eucaristia. Eu vou repetir. Não nos preocupemos tanto com templos fechados. Vamos agora nos preocupar com a formação dos sacerdotes. Vamos agora nos preocupar pedindo a Deus a graça que nos dê bons sacerdotes. Sacerdotes que não tenham sido contaminados com as ideologias materialistas e até marxistas. Sacerdotes voltados com um amor grande à igreja, às Sagradas Escrituras, à tradição da igreja. Sacerdotes zelosos, sacerdotes que realmente eles entendam o valor do sacramento, a importância do sacramento na vida da igreja. Sacerdotes que amem Nossa Senhora. Sacerdotes que dêem valor a si próprio, de saber quem é Ele. Não de ficar dizendo somos iguais a todo mundo. Não, os sacerdotes não são iguais a todo mundo. Ele tem uma alma sacerdotal. Eu sou diferente de vocês. Vocês aceitando ou não. E qualquer padre é diferente. Esse negócio de ficar minimizando o padre, dizendo nós somos todos iguais. Ah, meu irmão que nada, é o sacerdote. E aí vai faltando o respeito devido àquele ungido do Senhor que Davi até disse, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Quem sou eu? Esse amor na igreja precisa suscitar pessoas que amem os sacerdotes, que rezem quantas vezes Jesus apareceu, pedindo, rezem, se ofereçam em sacrifício pelos sacerdotes. Nossa Senhora nas aparições, elas pedem, ela pede. E às vezes a nossa convivência com os padres é tão assim, né? Aquela intimidade tão grande. E é tão grande a intimidade que falta o respeito. Não respeita mais. Está falando aqui para nós, né? Ah, ele é o padre do meu discipulado. Ele foi do meu discipulado. Aí trata igualzinho do meu discipulado. É tudo irmão, né? Não. É irmão sim, mas é padre. Foi ungido. Recebeu a unção. E é Ele que vai dar a Eucaristia para você, é Ele que vai dar a absolvição para você. Nos tempos difíceis, nos tempos de verdadeira perseguição, porque ainda não chegou a verdadeira, ainda está bem aqui no início, que nós já percebemos. Você vê, né? Tudo que é relacionado à igreja é vetado, não tem jeito. A igreja é assim, é início. Até chegar o tempo mesmo de... Então, guardem. Amem. Rezem. Preservem. Imagina, né? No tempo de perseguição tem um monte de gente assim. De repente o sacerdote não está com nenhuma identificação. Aí ele está no meio do povo. Aí as pessoas têm que preservar.
Tem que deixar ele no meio escondido ali, para ninguém ver, porque é a galinha dos ovos de ouro. É a galinha dos ovos de ouro. É Ele que vai dar a Eucaristia e força para aqueles dali perseverarem. É tempo de rezar. Vamos rezar sim, para que as igrejas não fechem e tudo mais. Repito, aqui aí tem aqueles que ficam dizendo assim, não, mas é só por causa do bichinho aí, quando passar o negócio. Não, quando passar esse bichinho aí, vai continuar do mesmo jeito, viu? Fiquem pensando que é só para preservar, de ficar distante. Não, depois vocês verão se não vai continuar a perseguição. E os primeiros a serem perseguidos, quem é? São os sacerdotes. Porque não tendo sacerdote, não tem missa, não tem absolvição de pecado. Não tem sacramento do matrimônio, viu? É tudo se juntar. E eu acredito que você não quer se juntar, né? Entendam. Qual o valor que você dá ao padre, ao sacerdote, a língua para falar mal, para desprezar. Quem vai nos dar a Eucaristia nos tempos difíceis? Quem vai nos dar? E nos tempos difíceis, na hora que pecar, quem é que vai absolver se não tiver? Parem para pensar. Pense muito bem. E prepare-se que esse dia já está vindo. E o que fazer? Que Deus nos dê a graça, então, de interpretarmos bem. Agora não é o texto, interpretar os tempos que nós estamos vivendo. Os católicos parece que não estão interpretando os tempos que nós estamos vivendo, não. Não estão. Interpretem. Peçam a Deus a graça. Ontem não falava que Jesus, quando entrou lá no cenáculo, né? Os discípulos estavam tudo com medo, aí ele deu aquele scapaccione, né? Aquela briga de novo com eles, seus imbecis. Você não sabia que o Filho do Homem tinha que passar por isso? E ali diz assim que ele abriu o entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras. Hoje nós precisamos pedir a Deus essa graça. Senhor, dá-me a graça do entendimento. Eu preciso entender, eu preciso compreender, eu preciso saber bem, eu não estou entendendo as coisas. Dá-me a graça do bom entendimento, Senhor. Porque senão, eu termino dizendo aquilo que eu sempre falo. Você vai continuar lá no mundo de Alice, no País das Maravilhas, que lá tudo é bom e maravilhoso. Só que o mundo real não está bom não, viu? Fica lá no mundo da Alice, com aquele coelhinho para lá e para cá, aquele homem de duas cabeças, aqueles gêmeos lá, brincando com eles. Fica lá, no mundo da Alice. É bom ficar no mundo da Alice, porque quando se fica no mundo da Alice, é muito fácil de ser preso. E é muito fácil de ser manipulado. Mas quando se entra na vida real, diz, epa, isso aqui, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.